Seja você bem-vindo aqui ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestat e hoje você está aqui para a gente poder discutir um pouquinho aí sobre as bem-aventuranças. E a gente vai estar falando então sobre Mateus 5 e uma parte ali de Lucas também, tá? Então não esquece aí de dar aquela curtida aqui no vídeo e também se inscrever aqui no canal, que é bem importante para o YouTube começar a ver esse vídeo aqui como uma coisa essencial, importante para o pessoal poder aprender também, tá? Então, dá uma olhada também no meu outro canal, o canal Geek Lestat. Se você puder dar uma curtida, se inscrever nesse canal também, então eu agradeceria bastante. Tá? Lá eu estou falando sobre o universo geek, eu estou falando sobre as minhas coleções e tudo mais. Então, dá aquela se você puder se inscrever por lá, beleza? E dá aquela super curtida também nos vídeos por lá. Obrigado aí. Bom, vamos lá então. Começando aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê que as bem-aventuranças foram faladas por Cristo, né? O que levou Jesus Cristo a falar sobre essas bem-aventuranças? O que são essas bem-aventuranças também? Então, só para a gente poder entender um pouquinho da parte histórica do que estava acontecendo ali, a gente vai estar falando sobre Mateus 5 e Lucas 6. Então, quando o Salvador iniciou seu ministério, ele proferiu um sermão. Então, esse sermão é chamado de sermão das bem-aventuranças, né? Então, ele proferiu um sermão ali perto do mar da Galiléia. É como se fosse um discurso. E esse sermão é frequentemente citado como o Sermão da Montanha, e ele se encontra lá em Mateus 5 a 7. Então, quando o Senhor visitou os nefitas, ele também proferiu um sermão semelhante. Então, ele proferiu também um discurso bem semelhante e também falou sobre as bem-aventuranças. O que é bem-aventurança, né? Quando ele fala, bem-aventurados são os tananã, tananana. Então, ele fala várias situações relacionadas aos bem-aventurados, né? Então, Mateus 5, de 1 a 12, é conhecido como as bem-aventuranças, que vem de uma palavra latina que significa ser abençoado ou ser feliz. Então, isso que significa as bem-aventuranças, né? Ser abençoado ou ser feliz. Ou seja, quando ele fala bem-aventurados são blá blá blá, ou seja, serão abençoados aqueles que fizerem algumas coisas que ele falou. Tá? E é isso que a gente vê aqui nessa parte. Então, nesse capítulo, ele fala bastante sobre algumas coisas que são necessárias para a gente poder melhorar basicamente, né? Então, por exemplo, lá em Mateus 5, versículo 3, ele fala sobre um atributo, que é sobre ser pobre em espírito. Então ele fala, bem-aventurados os pobres de espírito. Ou seja, quando ele fala pobre de espírito, ele quer dizer que a pessoa precisa ser humilde ou reconhecer com gratidão nossa dependência do Senhor. Então, lá nos tópicos do Evangelho, ele descreve a humildade da seguinte forma, né? Compreender que temos constante necessidade de seu apoio, do apoio do Senhor. A humildade é um reconhecimento de que nossos talentos e nossas habilidades são dons de Deus. Isso que significa a humildade. Então, quando ele fala ser pobre de espírito, pobre em espírito, é ser humilde ou reconhecer com gratidão nossa dependência dele. Tá? Lá em Mateus 5, versículo 4, ele fala sobre chorar e sentir e expressar tristeza por algo. Então, uma pessoa pode chorar por causa de provações da mortalidade que ela e outras pessoas enfrentam. Uma pessoa também pode chorar devido à tristeza proveniente do pecado. Então, isso é uma das coisas que ele fala aqui sobre a questão de chorar. Mateus 5, versículo 5, ele fala sobre ser manso, ou seja, ser temente a Deus, justo e humilde, doutrinável e paciente nas horas de sofrimento. Isso que é ser manso. Né? Ele fala, aqueles que possuem esse atributo são meigos, amáveis e dispostos a seguir Jesus Cristo, e seu temperamento é calmo, dócil, tolerante e submisso ao Senhor. Isso está no discurso de Malha Rona, do Ulisses Soares, de 2013. Lá em Mateus 5, versículo 6, ele fala sobre ter fome e sede de justiça. Então, isso significa o quê? Ter um grande desejo de conhecer e fazer a vontade de Deus.
quando fala ter fome e sede de justiça. Mateus 5, versículo 7, ele fala sobre ser misericordioso. O que é ser misericordioso? É ser compassivo, respeitoso, tolerante, gentil, paciente, mesmo quando percebemos limitações de outras pessoas. Isso está nos tópicos do Evangelho sobre misericórdia. Mateus 5, versículo 8, ele fala sobre ser puro de coração. Ou seja, é estar entre aqueles que amam o Senhor, que buscam segui-lo e guardar seus mandamentos, e que se esforçam por viver uma vida virtuosa e permanecer fiéis até o fim. Os puros de coração são aqueles que controlam seus pensamentos a fim de manter-se livres de fantasias e atos imorais. Isso foi falado por Sheldon F. Child em 2003, um discurso sobre a castidade. Mateus, o outro que ele fala aqui é Mateus 5, versículo 9, que ele fala sobre ser pacificador. Então, quando ele fala sobre ser pacificador, é ajudar as pessoas a encontrar pontos em comum quando elas têm diferenças de opinião. Isso acontece bastante com os missionários, né? E Harry B. Aaron, ele falou sobre isso no discurso Aprendizado no Sacerdócio da Liahona de maio de 2011. E a última aqui que a gente tem é Mateus 5, versículo 10 a 12, pelo menos nessa parte aqui de Mateus, né? Sofrer perseguição por causa da justiça. Ou seja, estar disposta a obedecer Jesus Cristo e seus ensinamentos e defendê-los mesmo quando zombarem de nós e nos maltratarem por isso. Então a gente teve um panorama geral aqui, eu fiz questão de passar algumas coisas lá do início de Mateus, só para a gente ver um pouquinho por que essas palavras sobre as bem-aventuranças são tão importantes para a gente. Ou seja, se nós fizermos essas coisas, nós seremos abençoados. É isso que significa as bem-aventuranças. Como é que você acha que desenvolver o atributo ou os atributos selecionados, que a gente falou agora, aumentaria a sua felicidade? E por que você acha isso? Se eu perguntasse qual o mandamento do Senhor mais difícil de se cumprir, muitos citariam Mateus 5, versículo 48. Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Isso é de um discurso que eu tirei também. O cumprimento desse mandamento é algo preocupante, pois estamos todos muito distantes da perfeição, tanto espiritual quanto materialmente. Nesse nosso bate-papo hoje, a gente vai falar muito sobre essa questão da perfeição. O que é ter perfeição e por que a gente não deve se desmotivar ou se sentir não motivado por nós não sermos perfeitos. Nós somos lembrados disso a todo momento, de que nós não somos perfeitos. Quando comparamos o desempenho pessoal com o padrão supremo que o Senhor espera de nós, a realidade da imperfeição às vezes pode ser desanimadora. O nosso entendimento da perfeição poderá ser auxiliado se dividirmos em duas categorias. Isso é o presidente Nelson falando. A primeira pertencendo unicamente a esta vida, ou seja, significa a perfeição mortal. A segunda categoria é referente unicamente à vida futura, o que significa a perfeição imortal ou perfeição eterna. A perfeição mortal pode ser alcançada quando procuramos cumprir todos os nossos deveres, guardar todas as leis e nos esforçarmos para ser perfeitos em nossa esfera, assim como o Pai Celestial é perfeito na esfera dele. Ou seja, nós estamos vivendo aqui no reino terrestrial. Então nós precisamos ser perfeitos nessa esfera do reino terrestrial, cumprindo as leis, cumprindo o que precisamos cumprir para que nós possamos nos tornar perfeitos aqui, na vida mortal. Se fizermos o melhor que está ao nosso alcance, o Senhor nos abençoará de acordo com nossas obras e os desejos de nosso coração. Em Mateus 5,48, o termo perfeito foi traduzido do grego teleios, que significa completo. Teleios é um adjetivo derivado do substantivo telos, que significa fim. Então, o infinitivo do verbo é teleiono, que significa alcançar um fim longínquo, desenvolver-se completamente ou consumar e terminar. Observe que a palavra não implica estar livre de erros.
mas sim alcançar um objetivo distante. Olha que interessante se a gente para pensar sobre essa palavra, né? Alcançar um objetivo distante. A questão de ser perfeito, né? Então, de fato, quando os escritores da versão grega do Novo Testamento queriam descrever a perfeição de comportamento, ou seja, a precisão, excelência no desempenho humano, eles utilizavam outras palavras e não o termo teleios. Teleios não é uma palavra totalmente estranha para nós. Dela provém o prefixo tele, que é de uso corriqueiro para a gente. Por exemplo, telefone, que significa literalmente conversa à distância, televisão, que significa ver ao longe, telefoto, significa luz distante e assim por diante. Ou seja, tudo isso tem a ver com alcançar um objetivo distante. Então, quando a gente começa a pensar sobre a perfeição desse ponto de vista, a gente começa a ver então que a perfeição ela tem muito mais a ver com o momento, muito menos a ver com o momento de agora e muito mais a ver com o nosso objetivo distante que nós temos. Então a perfeição que o Senhor imagina para nós é muito mais do que um simples desempenho sem erros. É uma eterna expectativa manifestada pelo Senhor na grandiosa oração que fez ao Pai em nosso favor, de que pudéssemos ser aperfeiçoados e capazes de viver com Ele na eternidade vindoura. Enquanto isso, irmãos e irmãs, o presidente Nelson continuou falando, façamos o melhor possível e procuremos nos aperfeiçoar a cada dia. Quando surgirem imperfeições, devemos continuar tentando corrigi-las. Podemos ser mais tolerantes com nossos próprios erros e com os erros também daquelas pessoas que amamos. Podemos ser consolados e pacientes. O Senhor ensinou, vós não podeis suportar a presença de Deus agora. Portanto, continuai com paciência até que sejais aperfeiçoados. Galera, aperfeiçoamento ele vai acontecer pouco a pouco, não é de um momento para o outro. Então esse aperfeiçoamento ele vai acontecendo à medida que nós vamos corrigindo os nossos erros. Não devemos ficar desanimados se nossos sinceros esforços em alcançar a perfeição parecem hoje árduos e infinitos. A perfeição é incompleta nessa vida. A plena perfeição só será alcançada depois da ressurreição e somente por intermédio de Cristo. Está reservada a todos que o amam e guardam os seus mandamentos. Incluem tronos, reinos, principados, poderes e domínios. É o objetivo pelo qual deveremos perseverar até o fim. Como essas palavras do presidente Nelson são poderosas. E como que a gente consegue entender muito melhor o que significa ser perfeito. Aumentou meu entendimento assim 1000 vezes em relação à perfeição. E a gente sabe que nós não seremos perfeitos nessa vida. Mas o Senhor nos promete que se nós tentarmos nos aperfeiçoar dia a dia, corrigindo os nossos erros, nós poderemos chegar à perfeição eterna no mundo vindouro. Essa é a promessa que ele tem para a gente. O elder Woodrow, do Coro dos 12, ele explicou o seguinte: os atributos cristãos são dádivas de Deus. Eles não podem ser desenvolvidos sem sua ajuda. A ajuda de que todos precisamos é concedida gratuitamente por intermédio da expiação de Cristo. Quando ele fala sua ajuda, é a ajuda de Cristo. Ter fé em Cristo e em sua expiação significa contar plenamente com Ele, confiar em seu poder, sua inteligência e seu amor infinito. As qualidades cristãs surgem em nossa vida quando exercitamos o nosso atributo ou nosso arbítrio de maneira correta. A fé em Cristo conduz à ação. Quando temos fé em Cristo, confiamos no Senhor o bastante para cumprir seus mandamentos, mesmo que não compreendamos completamente as razões pelas quais eles existem. Ao buscarmos ser mais semelhantes ao Salvador, precisamos reavaliar regularmente a nossa vida e confiar pelo caminho do verdadeiro arrependimento nos méritos de Cristo e nas bênçãos da expiação. Isso está num discurso da Eliarona, O Vento Debaixo de Nossas Asas, de 2005.
Uma outra coisa que ele fala também nesses capítulos, né, sobre a questão de nós sermos o sal da terra. E quando ele fala sobre ser o sal da terra, ele fala da questão de nós sermos diferenciados de outras pessoas. De nós termos um sabor diferente. Há muito tempo o sal ele era usado para preservar ou dar sabor ou para purificar uma comida. O sal também ele tinha um significado religioso para os israelitas. Quando o sal perde o sabor, e isso a gente sabe, ele torna-se insípido e para nada mais ele presta. Isso ocorre quando ele se mistura com outras substâncias ou ele é contaminado por essas outras substâncias. E falando sobre o sal da terra, ele também falou sobre a questão de nós sermos a luz do mundo. Lá no versículo 14 a 16 ele fala: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. De que maneira ser semelhante a Cristo em nossas ações e atitudes pode nos ajudar a incentivar outras pessoas a chegar mais próximo ao Pai Celestial? Comenta aí nos comentários. Que coisas você pode fazer para ser um exemplo melhor da retidão do Salvador para outras pessoas? Vou deixar essas duas perguntas aqui. O elder Henry B. Eyring, ele falou o seguinte: toda vez que vocês decidem que vão tentar viver de modo mais semelhante a Cristo, o seu testemunho é fortalecido. Tempo virá em que saberão por si mesmos que Ele é a luz do mundo. Sentirão a luz crescer em sua vida. Isso não vai acontecer sem esforço, mas vai acontecer à medida que seu testemunho crescer. E à medida que você decidir nutrir esse testemunho. Eis a promessa garantida que se encontra em Doutrina e Convênios. Aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus, recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Vocês serão uma luz para o mundo ao partilharem seu testemunho com outras pessoas. Vocês refletirão para outras pessoas a luz de Cristo que há em sua vida. O Senhor encontrará meios para que essa luz toque as pessoas que vocês amam. Isso está no discurso do elder Henry Eyring, um testemunho vivo de 2011. Em Mateus 5, de 17 a 20, o Salvador nos ensina que ele veio para cumprir a lei de Moisés, não para destituir qualquer verdade eterna contida nesta lei. Jesus Cristo restaurou a plenitude do Evangelho que havia sido perdida devido à iniquidade e apostasia. Ele corrigiu falsos ensinamentos e ele cumpriu as profecias feitas pelos profetas do Velho Testamento. Mateus 5, de 21 a 47, inclui ensinamentos do Salvador a respeito das leis e tradições que os judeus desenvolveram sob a lei de Moisés. Nesses versículos, Cristo explica o verdadeiro significado da lei de Moisés e ensina o caminho mais elevado da retidão. Uma outra coisa que ele fala sobre a questão da ira, né? Ele fala sobre ser manso, né? E ele falou o seguinte: enfurecer-se é ceder à influência de Satanás. Ninguém pode nos deixar zangados. Interessante isso, né? Ninguém pode nos deixar zangados. Zangamo-nos por escolha própria. Se quisermos ter um bom espírito em todos os bons momentos, precisamos decidir nos refrear e decidir não nos zangar. Testifico que isso é possível. Esse é o presidente Monson falando num discurso chamado Amansa Teu Temperamento, de 2009. De que forma que o Salvador ele é um exemplo de como viver essa lei maior? E o que nós podemos fazer para recorrer ao poder do Salvador a fim de ajudá-lo a viver essa lei maior? 27 e 28 fala o seguinte: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério.
Eu vos digo, porém, de que qualquer que olhar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então aqui ele fala uma coisa bem séria para os nossos dias, né? A questão da luxúria aqui. E ele fala que não é somente você trair a pessoa, mas aquele que olhar para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com a pessoa. E aqui o presidente Holland, ele fala sobre a luxúria. E ele fala o seguinte: por que a luxúria é um pecado tão mortal? Além do impacto espiritualmente destrutivo que a luxúria tem sobre a alma, ele é um pecado porque macula o mais elevado e santo relacionamento que Deus nos concede na mortalidade. Ele macula o amor que um homem e uma mulher sentem um pelo outro e o desejo que o casal tem de gerar filhos em uma família planejada para ser eterna. O amor nos leva instintivamente a estender a mão para Deus e para outras pessoas. A luxúria, por outro lado, afasta-se de tudo que é divino, venerando a autoindulgência, ou seja, a autossatisfação. O amor vem de braços e corações abertos. A luxúria vem apenas com apetite insaciável, ou seja, um apetite do egoísmo. Isso ele fala num discurso chamado Não Dar Mais Lugar ao Inimigo da Minha Alma, que está na Lei Rouanet de maio de 2010. A presidente Joy Jones, ela falou o seguinte: o Senhor ama o esforço, e o esforço traz recompensas. Continuamos a praticar. Estaremos sempre progredindo à medida que nos esforçar para seguir o Senhor. Ele não espera que sejamos perfeitos agora. Continuamos a escalar nosso Monte Sinai pessoal. Tal como no passado, nossa jornada verdadeiramente exige esforço, trabalho árduo e estudo, mas nosso compromisso de progredir traz recompensas eternas. Que ousadamente declaremos nossa devoção ao Pai Celestial e ao Salvador, com fé inabalável nele, confiando plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar. Que alegremente possamos continuar nessa jornada rumo ao nosso mais elevado potencial espiritual. Está numa Lei Rouanet de maio de 2020, um chamado particularmente nobre. Para encerrar, como eu falei no nosso bate-papo hoje, né, a gente falaria muito sobre a questão da perfeição. E o elder Jerry W. Gong, ele falou o seguinte em 2014: a palavra perfeição às vezes é interpretada erroneamente como a total ausência de erros. Talvez você ou alguém que você conhece esteja empenhando ao máximo para ser perfeito dessa forma. Como tal perfeição sempre parece inatingível, até nossos melhores esforços podem nos deixar ansiosos, desanimados ou exaustos. Tentamos sem sucesso controlar nossas circunstâncias e as pessoas ao nosso redor. Preocupando-nos em demasia com as fraquezas e com os nossos erros. Na verdade, quanto mais tentamos, mais distantes nos sentimos da perfeição que buscamos. Um entendimento errôneo do que significa ser perfeito pode resultar no perfeccionismo. Uma atitude ou um comportamento que faz com que que o desejo admirável de sermos bons seja transformado na expectativa irreal de sermos perfeitos agora. O perfeccionismo às vezes decorre do sentimento de que somos aqueles que são perfeitos e merecem ser amados, ou de que não merecemos ser felizes. O perfeccionismo às vezes decorre do sentimento de que somente aqueles que são perfeitos merecem ser amados, ou de que não merecemos ser felizes a não ser que sejamos perfeitos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com essa palavra perfeição. Né? Como nós aprendemos hoje aqui, perfeição é olhar lá a distância, olhar o futuro, é ver o que nós podemos nos tornar. Só que para chegar nesse ponto do que nós podemos nos tornar, existe o dia a dia. E nós aprendemos no dia a dia o que nós devemos fazer.
Eu gostei muito dessa parte quando ele falou que o perfeccionismo ele pode resultar numa atitude e um comportamento que faz com que o desejo admirável de sermos bons seja transformado na expectativa irreal de sermos perfeitos agora, que é uma coisa que não vai acontecer. E se nós fizermos dessa forma, ficarmos achando que a perfeição pode acontecer nesse momento, nós vamos nos sentir desmotivados, nós vamos nos sentir cada vez mais distantes daquilo que é esperado de nós, a fim de que nós possamos ser perfeitos. Então, que possamos aprender isso durante esse nosso bate-papo. Né? Hoje nós podemos falar aqui bastante sobre as bem-aventuranças e tudo mais, mas o mais importante que possamos lembrar é que a perfeição ela é um processo, e ela é um processo que acontece em nossa vida dia a dia. Nós precisamos deixar de lado essa ideia de que precisamos ser perfeitos agora, para que não possamos nos sentir desmotivados por nossos erros, porque erros a gente vai cometer. Como foi falado aqui hoje durante esse nosso bate-papo, a perfeição não vai acontecer nessa vida. A perfeição ela só vai acontecer após a ressurreição, em que nós poderemos ver as consequências daquilo que nós fizemos em nossa vida. Gostaria de deixar então essa aula com vocês, esse nosso bate-papo, e que a gente possa realmente aplicar essas coisas na nossa vida, e que essas coisas possam fazer sentido para você. Um grande abraço, não esqueça de curtir e compartilhar, e também se inscrever aqui no canal. Convide os seus amigos para se inscreverem aqui no canal também, beleza? Um grande abraço para você e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!